de onde eu venho, porque é essa região que eu estou representando, né? Eu venho do Pará, do município chamado Parauapebas e de um assentamento chamado Palmares 2. Esse assentamento, que é vizinho de 500 metros da maior mina de mineração a céu aberto do mundo, que tem dentro do seu território a ferrovia Grande Carajás, que está passando pela sua duplicação, que tem os cabos de fibra ótica que transportam as informações da Vale e que tem que é cortada pelo rio que é jogado os rejeitos da Vale. Então, nós estamos numa situação, mas é esse assentamento que tem dado exemplo para mim, quanto jovem, que tem dado exemplo de resistência para a construção desse movimento. Esse assentamento, que não difere dos territórios da maioria dos companheiros e companheiras que estão aqui, é que tem dado exemplo para esses barões do minério que nós não estamos de brincadeira e nós não iremos embora das nossas terras pelo lucro do capital internacional. E queria falar que essas fronteiras da riqueza que são criadas, que são utilizadas com esse nome, é fronteira de riqueza para quem? Pois é difícil falar de direitos humanos aqui nessa casa sem lembrar das crianças que estão neste exato momento fazendo carvão para alimentar as siderúrgicas de Marabá, que neste exato momento estão vendendo bala, laranja, água e outra infinidade de coisas para ter a sua subsistência. A infância não foi inventada nesse território, companheiros? É isso? É difícil falar de direitos humanos numa região em que eu venho, em que a gente assiste os trabalhadores pegarem os ônibus para exercer o trabalho que mais mata, mutila e enlouquece no mundo. E eu vejo meus colegas de classe pegando os ônibus em turnos cada vez mais estranhos, porque trabalhar da 1 da manhã às 6 da manhã e dormir o restante do dia é pedir para abdicar da vida. Da vida. E é difícil também falar de direitos humanos sem imaginar que neste exato momento, sem esperar conclusão de cálculos, sem esperar conclusão de pesquisa, há indígenas quilombolas sem terras, trabalhadores sendo expulsos de suas terras, à bala, com os cães do Estado mostrando seus dentes, usando da cordial covardia de sempre. Mas eu também queria dizer que a gente não é coitadinho. A gente é impactado, a gente está cansado, a gente é excluído nesse sistema, mas a gente não é coitadinho. Não nos enganemos, companheiro, esses barões do minério têm medo da gente. Têm medo desse povo organizado. Companheiros e companheiras, se eles não tivessem medo, eles não investiam milhões em investigação, João Pedro. Se eles não tivessem medo da gente, eles não botavam a polícia no nosso encalço toda vez que vê 50 trabalhadores reunidos. Se eles não tivessem medo, eles não precarizavam o trabalho. Eles têm medo da gente. Eles sabem que o poder, de fato, está com a gente. Somos milhões. E esse salto de qualidade que a gente está dando com o movimento nacional e com essa movimentação internacional provoca muito mais medo ainda. Porque aí não seremos uma Palmares, não seremos um município de Porteirinha, não seremos um estado. Seremos trabalhadores contra a mineração predatória na América Latina e no mundo. Morar nesse território, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? A primeira coisa que, quanto jovem, que eu aprendi, e eu participei da luta em 2007, que o João Pedro foi processado, e minha mãe também está devendo 7 milhões para a Vale, porque nós somos ricos. Você colega do céu. Que a gente... Não, obrigado. Eu estava lá.
E esse território me ensinou que é a luta que vai fazer a transformação na vida das pessoas. Na vida de cada um e cada uma que estamos aqui. E como João Pedro disse, lutaremos hoje, amanhã, depois, sempre, até o basta. Até o fim da negação. Até que paramos de falar na inexistência de direitos humanos para falar de fato de conquistas da classe trabalhadora, de camponeses, de indígenas, de quilombola, dos trabalhadores da mina. Porque se a gente não fosse importante, a Vale não se empregava tanto em formar uma cadeia ideológica que silencia a nossa juventude. Companheiros e companheiras, a Vale, e aí eu aproveito para denunciar, está construindo nas cidades em que o projeto são instalados cadeias ideológicas que transformam a nossa juventude em silenciadas, em cegas. Porque a gente aprende desde cedo, nos joguinhos que a Vale distribui nas escolas infantis, que se tu não conhece os projetos de melhoramento ambiental da Vale, tu tem que retornar 2 casas, num joguinho de lundum que é distribuído. Isso é ou não é lavagem cerebral, companheiros? Distribuir brinquedo, bala com rótulo da Vale nas escolas infantis de Parauapebas. Colocar outdoor. E aí, outdoor na cidade, que diz assim, agradeço primeiramente a Deus e depois a Vale. É ou não é querer divinificar essa demônio? Isso é lavagem cerebral, companheiros. Essa cadeia ideológica. E também não poderia deixar de falar que as nossas cidades, principalmente no Pará, a gente está com os cemitérios cheios de jovens negros, pobres. E diferente do que a Vale diz, que ela não tem nada a ver com a violência social, olha o que os dados mostram. Que das 5 cidades com maior índice de violência, 3 são no trecho da ferrovia Carajás. Ela tem ou não tem culpa no cartório? Claro que tem. Então, condenamos essa demônio pela morte dos nossos jovens na nossa cidade também. Isso é problema dela também. As nossas pré-cidades, os nossos hospitais lotados com sistema precarizado de saúde pública, com doenças advindo do mineral negócio, é problema da Vale. E aí, e finalizando minha fala, gostaria de usar das palavras do Vinícius de Moraes para... Só tá poeta hoje. Do Vinícius de Moraes para mandar meu recado, né? E o poema é assim. Senhores barões do minério, preparai vossas mortalhas, pois é chegado o tempo de guerra. E não há foice contra a espada, não há fogo contra a pedra, não há fuzil contra a enxada. União contra a granada, soberania contra a metralha. E a nossa guerra é justa e a nossa guerra não falha. Obrigado.